Plenário rejeita a decisão da Comissão de Ética da Câmara que suspenderia o vereador Carlos Augusto da Rosa. Prefeitura busca alternativa após desabamento da Ponte Tancredo Neves. Itajaí cedia a reunião da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Pesca. Uma entrevista com o presidente da CPI, vereador Tiago Morastoni. 15 de dezembro de 2015, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. Itajaí vai sediar a reunião da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Pesca da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina amanhã, dia 16, a partir das 9h30 da manhã no Centro de Vivência da Univale. No evento, vão ser discutidos o Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense, as atividades da Câmara no ano de 2015 e as perspectivas para 2016. Ainda na reunião, a Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura vai apresentar o projeto Diagnóstico sobre o Setor Pesqueiro de Itajaí. Você assiste agora uma entrevista com o presidente da CPI, vereador Tiago Morastoni, do PT. A repórter Elis Brandina conversa com ele sobre a conclusão da fase de instruções da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura fatos investigados pelo GAECO na Operação Parada Obrigatória 2. E hoje nós entrevistamos o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os fatos investigados na Operação Parada Obrigatória 2, o vereador Tiago Morastoni. Vereador, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Elis, boa noite a todos os telespectadores, um prazer estar aqui conversando com você e com todos que nos assistem, um pouquinho a respeito do trabalho aí que foi desenvolvido nessa CPI histórica para o município de Itajaí, há tanto tempo que não ocorria e que hoje chega a fase final da instrução e teremos, sem dúvida... Bom, só com essa instrução foram produzidos 18 volumes de autos. É muito material, vereador. É muito material. Foi muito trabalho, foram muitos documentos solicitados, recebidos, que estão sendo analisados. Agora, o processo final cabe ao relator. Então, ele vai compilar todas essas informações que foram solicitadas em um relatório fundamentado que vai ser encaminhado para leitura em plenário e encaminhado também ao Ministério Público, ao Executivo, ao Legislativo, em todas aquelas instruções e atribuições que cabe a uma CPI. Mas, sem dúvida, um processo cansativo, de bastante dedicação, mas que chega ao termo com, particularmente, com uma sensação de dever cumprido. E, vereador, houve 15 reuniões. Dessas 15 reuniões foram chamados para depoimento mais de 13 pessoas. Algumas vieram e permaneceram calados, como foi o caso, por exemplo, do William Gervasi, né, que veio para depor, mas acabou não depondo. Mas foram diversos depoimentos, inclusive uma cariação. Isso também é um fato inédito aqui na cidade. Sem dúvida. Tudo aquilo, eu tenho falado, Elis, a grande diferença entre a CPI e aquilo que houve no procedimento policial e no procedimento judicial é o fato de que aqui, dentro da Câmara, no Poder Legislativo, transmitido pela TV Câmara, os depoimentos, aquilo que os agentes públicos em especial falam, mas no final todos aqueles que têm algum envolvimento, direto ou indireto com a situação, sejam agentes públicos ou não, apesar de que o interesse maior da comunidade é no ato do agente público, é algo que é feito para todos, à disposição de todos. Diferentemente quando ocorrem esses depoimentos no judiciário ou no processo na polícia, aqui houve transparência total. Todos os investimentos, todos os investigados e todos os depoentes falaram e tiveram a transmissão ao vivo. Exato. Esse é um grande diferencial da CPI para a investigação policial ou inquérito ou ação judicial. Lá, na frente de um juiz, de um delegado, numa situação um pouco mais interna.
aqui ela fica aberta a toda a comunidade, transmitida ao vivo. Então, quer dizer, é uma oportunidade que o Poder Legislativo tem de apurar aquilo tudo que o GAECO já investigou, mas também é uma oportunidade que a comunidade tem de ouvir da voz das pessoas investigadas, denunciadas ou partícipes de alguma forma de tudo isso, aquilo que muitas vezes ela não escuta lá no judiciário ou na fase policial, porque não tem essa transparência, digamos, da transmissão ao vivo. E com relação à transparência, mas agora a questão do respeitabilidade que o Poder Executivo teve com a CPI. Chegaram à 15ª reunião com alguns dos 33 requerimentos que foram feitos ao longo desse período ainda não respondidos. Vocês, inclusive, tomaram uma medida de que nessa semana eles precisam responder, é isso? Sim. Isso é um desrespeito muito grande do Poder Executivo com o Poder Legislativo, é um desrespeito muito grande do Poder Executivo com um processo de investigação, é um desrespeito muito grande do Poder Executivo com a comunidade de Itajaí, que por trás de nós, vereadores, existe toda uma população que quer a resposta do Poder Executivo. Então, hoje nós acordamos que esse comunicado, porque isso constitui uma grave falha jurídica, o cometimento de uma ilegalidade que pode causar, inclusive, a cassação de um prefeito. Então, hoje nós deliberamos aqui que, no prazo de 48 horas, ou melhor, 72, até a próxima quinta-feira, todas as informações têm que estar aqui disponíveis. Isso para não prejudicar o relatório do relator, que tem agora esse trabalho pela frente. O relatório, o relatório final. O relatório final deve ser apresentado no retorno do recesso parlamentar no dia 2 de fevereiro ou, quem sabe, um pouco mais? Talvez um pouquinho mais, talvez no dia 2, não tem uma data marcada. Ele está dentro do prazo ainda, o prazo vai, se não me engano, até meados de março, mas a ideia e a intenção é que ali nos primeiros dias de fevereiro esse relatório já seja apresentado ao plenário, deliberado entre os membros e apresentado ao plenário, para que se tome, a partir daí, as devidas providências. Com relação à apresentação do relatório, que eu sei que não é a sua função, presidente, mas haverá um acordo, no caso, vocês têm que votar antes de ir à apresentação em plenário? Como é que vai ser feito essa questão? Porque, de repente, digamos que o senhor não concorde com com tudo que está relatado, ou com o caminho dado pelo relator, pode ser apresentado um voto em separado? Como é que é? Pode sim. Até agora nós trabalhamos todos os membros harmoniosa. De uma forma harmoniosa, consensual, em alguns momentos cedendo algumas posições para haver exatamente essa harmonia, entre os membros da CPI. Penso que talvez até por isso o trabalho tenha desenvolvido com toda essa condição de chegar ao término com... Por exemplo, eu digo que aqui não se bloqueou a oitiva de ninguém, não teve situação, não teve oposição, foi um trabalho desenvolvido a muitas mãos. Então agora, no relatório final, a gente espera que ele seja consensual, mas não o sendo, certamente há a possibilidade, e assim o farei se não concordar com algum ponto, de fazer um voto em separado. Esse voto pode ser apreciado ou não pelos colegas. Então, a ideia é que o relatório ele seja, obviamente, emitido pelo relator, mas em consenso com os membros. E, vereador, com relação a esse consenso que há, essa harmonia que há na CPI, que foi possível verificar durante todos esses 4 meses em que aconteceram as reuniões, o senhor já tem uma ideia formada de qual seria um encaminhamento possível, pelo menos um dos desdobramentos dessa CPI? Bom, são algumas situações que tem pela frente.
recomendações ao Poder Legislativo de mudança em legislação, como, por exemplo, a criação de um rito específico para uma CPI, que nós percebemos que hoje não tem, e só no decorrer da CPI a gente percebeu o quanto isso é prejudicial. Então aí está uma sinalização já de algo que a CPI vai produzir, uma indicação ao Legislativo, indicações ao Executivo de mudanças na estrutura organizacional do Poder Executivo. Na questão da fiscalização? Na questão da fiscalização e em outras que a gente avaliou que precisa o Poder Executivo ter uma mudança, inclusive na composição. Então, outra indicação que vem por aí, certamente, e naturalmente todas aquelas atribuições que agora cabe a indicação ao Ministério Público num sentido de indiciamento, para que o Ministério Público tome a iniciativa da propositura da ação competente, que é de responsabilidade exclusiva do Ministério Público. Então tem bastante coisa aí pela frente. Muito trabalho ainda pela frente. E, vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, como é que o senhor vê esse final de ano aqui na cidade? Tem algum ponto específico aqui que ainda lhe preocupa? Tem, Elis. Eu recentemente fiz até proposituras aqui na Câmara de Vereadores, alertando a respeito de um assunto que tem sido debatido agora em todo o país, que é um velho conhecido do nosso povo itajaiense, que é o Aedes aegypti. O mosquitinho da dengue. O famoso mosquitinho da dengue, agora descobriu-se também é transmissor de Zika vírus e de febre chikungunya. O Zika vírus, ele tem sido ligado ao enorme aumento de casos de microcefalia no país. Então, como ele é um velho conhecido de Itajaí, no último verão nós tivemos mais de 3.100 casos de dengue registrados em Itajaí, e com o calor, as condições ficam mais propícias para que o mosquito se prolifere. A preocupação é que a gente antecipe isso. Isso ainda, nos dias que restam aí para findar o ano, o senhor deve entrar com alguma indicação, algum pedido de desdobramento de melhoria na saúde, de combate ao mosquito? Sim, já foram lançadas as proposituras, tanto de indicação quanto de pedidos de informação. Fiz um pedido de informações longo, extenso também ao Executivo, solicitando informações a respeito do que vem sendo feito, adotado para essa prevenção do Aedes aegypti, já que ele se prolifera no calor e a gente está entrando na fase de calor intenso, que é o verão. Agora é a hora, no começo, de se preocupar em limpar os terrenos baldios, em fazer a fiscalização na devida forma nas casas, nas residências, acabando com recipientes, ambientes onde possa a água parar, o calor exercer a sua função e o mosquito ali está se proliferando e colocando em risco a saúde e a vida, não só daqueles que hoje aqui já estão, mas hoje também daqueles que estão em nascimento, em fase de nascimento. Como um novo ano que está para vir aí, um novo ano 2016, que o senhor espera assim de bom para esse ano? Energia positiva, apesar de a gente ter passado aí alguns tormentos em 2015? O ano de 2015 foi um ano difícil, um ano tenso, um ano que para a política foi complicado, para Itajaí em especial, em virtude de tudo que nós vivemos aqui. Espero que 2016 seja um ano muito melhor, um ano de muita esperança, de muitas realizações, não somente aqui no Poder Legislativo, mas para todos nós, cidadãos itajaienses, que a gente consiga ter dias melhores e ter um ano de 2016 muito melhor do que foi o ano de 2015. Com certeza, esse é o desejo de todos nós, vereador. Muito obrigada pela sua presença e boa noite. Obrigado, uma boa noite. Deixo um forte abraço a todos os nossos telespectadores e o desejo de um Feliz Natal e um próspero ano de 2016. Obrigado. Obrigado, senhor. E você vai ver em instantes, plenário rejeita a decisão da Comissão de Ética que suspenderia o vereador Carlos Augusto da Rosa. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação,
Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. O vereador Carlos Augusto da Rosa, do Partido Progressista, escapou da suspensão estabelecida pela Comissão de Ética da Câmara. Não foram suficientes os 10 votos favoráveis ao decreto legislativo número 4 de 2015, que indicava o afastamento do vereador por 2 sessões. O regimento interno prevê que são necessários 2/3 dos votos. A votação foi realizada na manhã de ontem, em sessão extraordinária. O relator da Comissão de Ética, vereador Cleiton Luiz Bachauer, comentou o resultado. Cometeu uma ilegalidade, contratando um cunhado, que a gente sabe que dentro do processo legal não pode, viola. E dentro desse processo da contratação de um cunhado, houve dentro dele ali algumas irregularidades, ou seja, o próprio cunhado atestando ali que não tinha parentesco nenhum com o vereador. E isso tudo acabou tendo que a gente precisava aplicar, pela justiça, pela medida da proporcionalidade. A gente precisava aplicar algum tipo de penalidade nele. E ali a gente aplicou uma penalidade branda, apenas 2 sessões legislativa, mas que o plenário da Câmara de Vereadores, como já é costumaço, como já é praxe, a maioria é benevolente. E a maioria, hoje, na verdade não é a maioria foi com o relatório, mas a maioria não necessária, porque precisaríamos de 14 votos para poder, 2/3 para poder penalizar um vereador. E não aconteceu, foram 10-8, então acabou que, mais uma vez, a Câmara de Vereadores permite a absolvição e sem aplicação de nenhum tipo de penalidade ao vereador Carlos Augusto, como já aconteceu recentemente com tantos outros vereadores aqui na Câmara. Eu me coloquei da maneira bem transparente, que eu não sabia e que não exonerou o cofre público. Eu acho à vista que nós estamos passando por uma tribulação grande dentro do Legislativo, mas não é por esse lado, não é dessa maneira. Quem nunca errou? Eu acho que, na minha opinião, houve só um desconhecimento, eu errei sim, mas o plenário, graças a Deus, é soberano, Ele achou por bem com a minha defesa, como eu fiz, e eu me sensibilizar. Eu sou um vereador atuante. A ponte Tancredo Neves desabou no último domingo. A estrutura estava parcialmente interditada desde outubro. Agora a Prefeitura busca uma alternativa para retomar o tráfego no local. A ponte Tancredo Neves, que ligava os bairros Cordeiros e São Vicente, desabou após um temporal em Itajaí. De acordo com informações da Defesa Civil, não houve vítimas com a queda. O acesso está interditado e a Secretaria de Obras colocou tapumes no local. Vamos conversar nos próximos dias para tentar encontrar uma alternativa paliativa para poder, pelo menos, dar tráfego para pedestres, ciclistas e até mesmo motos. Mas ainda nós não temos uma solução para isso, porque tem que ver se uma ponte metálica é viável, quanto que nós vamos gastar nisso, e já trabalhar num projeto de uma nova obra mais estruturada, mais larga, já prevendo Itajaí para daqui 50 anos. A Prefeitura de Itajaí não tem previsão de data para a construção de uma nova ponte. Não tem prazo nenhum, por enquanto a ponte vai ficar 100% fechada. Nós construímos lá tapumes, mas infelizmente a comunidade vai ficar bastante prejudicada em relação a isso. A ponte Tancredo Neves estava parcialmente interditada desde outubro, quando a estrutura foi danificada após um período prolongado de chuvas. A passagem pelo local estava liberada apenas para pedestres, ciclistas e motos. De acordo com a Prefeitura, uma empresa de engenharia avaliou a estrutura, inclusive fazendo mergulhos para analisar as estacas e emitiu laudo descartando a possibilidade de desabamento. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.